Bom, esse aqui é mais um encontro da série diálogos chamado Confiscações e Lutas Anticonfiscatórias, organizada pelo professor Jorge Vilela, do Departamento de Antropologia da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e por mim, Adalton Marques, do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, a Universidade Federal do Vale de São Francisco. Com o título dessa série, que evoca conceitos com os quais o Jorge vem trabalhando desde 2017, a nossa intenção é pensar com diferentes pesquisadoras e pesquisadores, com ativistas, com indígenas, a partir de diferentes regiões de luta, a respeito dos esforços crescentes dos últimos 250 anos de extração de virtualmente todas as energias e sua conversão em cifras comercializáveis. Mas também nos interessa pensar a respeito dos modos pragmáticos pelos quais tem se buscado por toda parte modos de contornar esses esforços, quando não de revertê-los. Né? O tema de hoje é uma pergunta, né? Ele é uma interrogação. Operações policiais para quem? Né? E, ao mesmo tempo, operações policiais para quê? Né? E conosco estão aqui o Daniel Irata, a Carolina Grilo e o Renato Dirk, todos eles da UF, da Universidade Federal Fluminense, mais especificamente do GENI, que é o Grupo de Estudos sobre Novos Ilegalismos. Né? Então, Daniel, Carol e Renato, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Né? Queria agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu e Jorge ficamos muito entusiasmados com essa troca, né? Como sempre, né? Mais uma delas. Então, antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou passar ela rapidamente para o Jorge, que vai ler um breve trecho evocador, digamos assim, do problema das confiscações, com o qual a gente vai se ocupar aqui nessa conversa. Boa noite, queria agradecer também a presença de todos aqui nesse nosso esquema, vou chamar de esquema, para mim mesmo, na verdade. E o que eu vou tentar fazer agora é esse texto que se pretende um modo de definir o conceito de confiscação que motiva esses encontros. Confiscar não é apenas explorar nem expropriar, é decompor uma composição, rearticular as suas partes, impedindo por diversos meios legais, regulamentares, perceptivos, morais, familiares, arquitetônicos, epistemológicos, que elas perseverem a composição anterior. A rearticulação das forças do corpo é uma confiscação nesse sentido radical. Mais que exploração, trata-se de desnaturação, um processo que reformula a essência atual de um existente, arrancar elementos de uma relação que compõem um modo de ser e substituir por outros, ou rearranjá-los ao ponto de desnaturar a relação, de desmanchar uma essência. Isso é a confiscação. Obrigado. Vou passar agora, finalmente, a palavra aos nossos três convidados. Bem, gente, eu vou começar aqui a apresentação da nossa pesquisa, como combinei com o Daniel e com o Renato. Esse que a gente vai apresentar aqui hoje é um relatório específico, né, que é o relatório do projeto intitulado Roubos, Proteção Patrimonial e Letalidade no Rio de Janeiro, que foi divulgado no final do ano passado, 2009, e que foi financiado pela Fundação Henrique Bol Brasil, né? Na verdade, essa discussão, antes da gente ter algum financiamento, ela começa já em 2017, quando ainda, período anterior à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, quando estava em vigência uma GLO, uma garantia de lei e ordem no Rio de Janeiro, em que o Exército estava atuando, e a gente observou
considerou curioso, né, o fato de que as operações do Exército durante essa GLO de 2017, elas se situavam todas em áreas, elas visavam todas ao combate ao roubo de cargas. E se situavam em áreas consideradas, né, existia um aumento, uma crescente cobertura midiática da questão do roubo de cargas, que teve, de fato, um aumento de 200% em 5 anos no Rio de Janeiro, e do quanto isso representava um problema para as empresas transportadoras que atuavam no Rio de Janeiro, inclusive os Correios colocaram uma taxa adicional para entregas no Rio de Janeiro, enfim, toda uma questão em torno da logística de abastecimento da cidade que estava colocada, e o Exército aparentemente estava visando a garantir a circulação, né, de riquezas no Rio de Janeiro. A construção desse problema em torno da importância da proteção patrimonial, ela já vinha antes de insights etnográficos das pesquisas minhas e do Daniel em São Paulo, minhas no Rio de Janeiro, em que a gente observava que a questão que o roubo parecia ser assim, que o combate ao roubo parecia ser mais importante do ponto de vista da segurança pública do que propriamente a tão aclamada guerra às drogas, né? Eu, por exemplo, com a minha pesquisa de campo no Rio de Janeiro, observava que, do ponto de vista dos chamados bandidos, traficantes e ladrões, roubar era uma atividade muito mais perigosa do que traficar. A ideia de que ficar na contenção armada do tráfico de drogas, mesmo que resistindo à ação da polícia em operações, parecia ser algo mais seguro do que ir para a pista praticar roubos de veículos, de bolsa, etc. E partindo dessa percepção etnográfica de que roubar é mais perigoso do que traficar e de uma percepção por meio da imprensa, da cobertura da imprensa, de que parecia que cada vez mais o uso da força pelo Estado estava se direcionando à proteção patrimonial, a gente construiu um problema de pesquisa e recebeu apoio da Fundação Henrique Bol para desenvolver ele. Bem, o que a gente observava? Que havia um aumento muito significativo dos crimes contra o patrimônio no Rio de Janeiro nos últimos anos. Isso a gente já estava no início de 2018, o período em que foi iniciada a intervenção federal, e saltava aos olhos o fato de que, bem, a taxa de homicídios do Rio de Janeiro não justificava uma intervenção federal na segurança pública. O Rio de Janeiro era, digamos, o 8º estado em termos de taxa de homicídio, né? Normalmente, o que se usa como parâmetro para mensurar se um lugar é violento ou não é a taxa de homicídio. Então, não havia uma justificativa para uma intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, e excluindo, né, todas as questões políticas, como, por exemplo, uma intervenção federal bloqueava algumas reformas no Congresso, etc., mas a gente, olhando só para o campo da segurança pública, foi possível observar que existia uma preocupação bastante exacerbada com a questão da proteção patrimonial, e principalmente uma intervenção de uma série de entidades empresariais, sindicatos patronais, especialmente, pautando as políticas de segurança pública. Isso não era nada novo, isso já era algo que a gente observou, por exemplo, com a questão das operações segurança presente, né? Ou não operações, da segurança presente, que passou a ter, né, Lagoa presente, Aterro presente, né? Que são todas as políticas de um acordo entre a FEComércio, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para utilizar uma força, né, de policiais militares e guardas municipais nos seus horários de folga, trabalhando com patrulhamento em áreas estratégicas para o comércio do Rio de Janeiro. Metade desses recursos aportados eram recursos públicos, mas eles eram direcionados para os interesses dos comerciantes do comércio, que é esse
essa entidade empresarial dos comerciantes do Rio de Janeiro, ou seja, era um reforço da segurança pública em áreas que não correspondia a onde estava a mancha criminal, mas sim as áreas de interesse do comércio e do turismo. Ou seja, a gente já observava há algum tempo uma influência dessas entidades empresariais, né, pautando as políticas de segurança pública no Rio de Janeiro. E no caso da intervenção federal, e mesmo antes da GLO, isso ficou muito claro com a influência da Firjan e da FETranscarga. Numa entrevista com o presidente da FETranscarga, ficou muito claro quando ele batia no peito para dizer que essa intervenção federal só aconteceu porque eu fiz 3 reuniões com o Jungmann e avisei que se não tivesse uma intervenção federal, nós íamos bloquear o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Isso foi antes da greve dos caminhoneiros, que a gente teve essa entrevista. Ou seja, a possibilidade de um lockout em que o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro poderia ser interrompido já estava colocada, já havia essa articulação entre essas empresas de logística com uma possibilidade eminente de um lockout que interrompesse o abastecimento de uma cidade. Bem, no contexto de crise econômica e crise política, crise fiscal do Estado do Rio de Janeiro, é impressionante, a gente observou uma coincidência muito grande nessa crise econômica do Rio e do aumento dos crimes contra o patrimônio. Então, a crise se inicia mais ou menos em 2014, 2015 é um ano decisivo para o Rio de Janeiro, é um ano em que se estabelece, né, a falência fiscal do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi muito mais afetado pela crise econômica do que a maioria dos outros estados da federação. Inclusive, o Rio de Janeiro ele faliu de uma maneira que teve que se colocar à mercê de certos grupos empresariais e aceitar toda uma reordenação dos seus gastos e vender estatais, etc., para poder receber auxílio. Um Estado que decretou falência, decretou calamidade nas contas públicas, parou de pagar seus servidores, menos os da segurança pública, porque existe um lobby que não permite isso. E no caso, mas mesmo assim existiu uma redução da capacidade operativa do Estado, que a gente também observou. Bem, ao olhar para essa coincidência entre o aumento dos crimes contra o patrimônio e a crise socioeconômica no Estado do Rio de Janeiro, algo que já aparecia, saltava aos olhos a partir de incursões etnográficas, né? A gente teve um pouco a dimensão de que o aumento nos roubos de carga tinha algo a ver com essa crise socioeconômica. Não que trabalhadores que ficassem desempregados iam passar a roubar, a gente não está olhando para o comportamento, a gente não está refletindo a partir da noção de custo oportunidade, mas sim de perceber que os mercados de receptação de mercadorias roubadas foram, de alguma forma, estimulados pela crise socioeconômica, porque o aumento dos produtos da cesta básica, por exemplo, a inflação do Rio de Janeiro, que foi mais alta do que em outros estados, enfim, tudo isso estimulava, dificultava que os mercados de bairro oferecessem produtos num preço que os consumidores pudessem pagar. Então, isso dinamiza, de alguma maneira, o mercado de receptação, segundo a nossa hipótese. Como que a gente foi verificar isso, de alguma maneira? Enfim, a gente cruzou, tentou resgatar uma discussão sobre desigualdade, sobre pobreza e a sua relação com os mercados criminais, e a gente cruzou os dados de crimes contra o patrimônio com dados socioeconômicos do IBGE, ou seja, cruzando dados do Instituto de Segurança Pública com dados do IBGE. E
a gente observou correlações positivas e, inclusive, fortes, né, de alguns crimes contra o patrimônio e com indicadores socioeconômicos, o que, de alguma maneira, mostrava que existia uma correlação entre essa perda de poder de consumo da população, o desemprego, né, e outros indicadores socioeconômicos, principalmente o da questão da pobreza absoluta, né, enfim, se a renda familiar cai, e é importante ter noção de que, para as famílias pobres, a alimentação constitui cerca de 40% da renda familiar. E é curioso notar que o último relatório que a gente tem, que é possível olhar para o roubo de carga e ver que tipo de carga é roubada no Rio de Janeiro, é curioso. Isso foi feito com a participação de policiais civis, porque a gente não tem acesso aos registros de ocorrência, tem que ser um policial civil para ler os registros de ocorrência e poder dizer qual tipo de carga é roubada. Então, o último levantamento feito pelo Instituto de Segurança Pública mostrava que a principal carga roubada no Rio de Janeiro era alimentos e bebidas. Ou seja, havia uma coincidência, né, entre aquilo que ocupa uma porção bastante considerável do gasto das famílias pobres, né, uma coincidência entre isso e as cargas que eram roubadas. Durante as entrevistas que a gente conduziu, por exemplo, né, em ocasiões distintas, o presidente da FETranscarga mencionou, fazia uma analogia, que era uma analogia que a gente já trabalhava como hipótese antes, né, em que ele, abre aspas, roubo de carga no Rio de Janeiro é saque, fecha aspas. A gente já trabalhava com essa analogia, de alguma maneira, entre os saques dos anos 80 e o roubo de carga nos anos 2000, né, de alguma maneira pensando como que a crise econômica funciona certas estratégias de expropriação, né, para possibilitar a reprodução, né, dessa classe trabalhadora. E o que a gente observou é que, enfim, essa não era uma relação que nós estávamos fazendo do ponto de vista da sociologia, mas que os próprios atores relevantes que estavam pressionando por uma intervenção federal analisavam o roubo de carga no Rio de Janeiro como saque. E por que eles colocavam dessa maneira? No resto do país, roubo de carga era realizado por quadrilhas muito especializadas que roubavam cargas como aço, café cru, cargas que no Rio de Janeiro não tinham o menor valor. Segundo as palavras, né, dos nossos entrevistados, aqui no Rio de Janeiro rouba-se o caminhão que passar pelo caminho e aquilo que dá para levar para a favela, descarregar em 2 horas e depois dispensar o caminhão. Ou seja, cargas como café cru ou aço, quando eram interceptadas, eram abandonadas, porque não existia meio de escoar essas cargas, porque as quadrilhas não eram especializadas em roubo de carga. Eram quadrilhas que estavam abastecendo um mercado de varejo, né, de alimentos, eletroeletrônicos, das mercadorias que conseguem ser escoadas mais facilmente a partir das redes, né, de receptação que as redes de tráfico e roubo situadas em favelas conseguem acessar. No caso que a nossa pesquisa fez foi contrastar, né, esses dados de segurança pública com dados socioeconômicos e perceber que há uma correlação positiva entre pobreza e aumento dos crimes contra o patrimônio. E também a outra parte da nossa hipótese, que diz respeito ao direcionamento do uso da força, a gente se deparou com a impossibilidade de mensurar o uso da força por parte do Estado. Tínhamos a hipótese de que o Estado estava, de maneira crescente, direcionando o uso da sua força, o uso legítimo da força do Estado, para a proteção patrimonial. Mas não tínhamos ainda elementos para mensurar o direcionamento do uso da força do Estado, porque operações policiais, que são o principal instrumento da ação pública em segurança pública no Rio de Janeiro, elas não eram mensuradas. Elas não criam
nenhum registro administrativo que depois produza um dado, não existe nenhuma estatística oficial sobre operações policiais. Uma operação que mobiliza caveirão, helicóptero, etc., para entrar numa favela em combate armado com outros grupos armados, isso gera o mesmo registro administrativo que atendeu uma ocorrência para uma velhinha que quebrou a perna na rua. Então, a gente passou a mensurar e construir uma base sobre operações policiais com base em jornais policiais, no caso o Extra de Meia Hora. A gente construiu essa base desde 1989 até o presente, mas os dados que a gente já processou, porque isso exige um trabalho muito grande, né, de preparação dessa base, os dados que a gente processou foi de 2007 a 2019, e agora 2020, mais recentemente. E a gente observou que, de fato, a partir de 2017, há um direcionamento maior do uso da força pelo Estado para o combate aos crimes contra o patrimônio. Ao estabelecer como mensuração, a gente usou o critério motivação para calcular as operações, descartamos aquelas operações em que a motivação era não informada ou outra, e a partir das motivações informadas, observamos que as operações motivadas pela recuperação de bens roubados começa a crescer, ela cresce, não me lembro exatamente, mas acho que 27% nos anos de 2017, 2018, 2019, com relação aos anos anteriores. Então, há um direcionamento maior do uso da força para a proteção patrimonial. Enfim, isso coloca uma série de discussões que fazem a gente repensar em que medida o problema da segurança pública no Rio de Janeiro é um problema relacionado ao tráfico de drogas e à guerra às drogas, em que medida é um problema relacionado à proteção patrimonial, à garantia da circulação e posse de riquezas na cidade. É impressionante notar como há uma mudança, né, na forma de condução das políticas de segurança pública, no sentido de que, até determinado momento, por exemplo, durante a vigência do projeto, do programa das unidades de polícia e pacificação, existia uma perspectiva de inclusão dos mais pobres no mercado de consumo, de expansão do mercado para incluir as favelas dentro do mercado, colocar agências bancárias dentro das favelas, formalizar negócios, etc. E que no momento de recessão, de retração da economia, o apoio do Estado, as políticas de segurança pública mudam de um projeto de pacificação para políticas de garantia da circulação e posse de riqueza, ou seja, de contenção dos pobres no seu lugar e não mais de expansão dos mercados para essas áreas pobres, né? Vou deixar um pouquinho o Daniel falar, porque eu acho que eu já me excedi demais na minha fala. Maravilha, Carol. Então, boa noite também a todas e todas. Agradecer aí o convite do Adalton, do Jorge. Prazer estar aqui com vocês conversando. Estou com grande expectativa para a nossa conversa aí hoje. Na verdade, enfim, acho que a Carol apresentou muito bem o relatório, nossas intenções de pesquisa e os resultados, né? Enfim, eu vou falar só assim, vou pontuar 2 ou 3 questões mais para, digamos, abrir a nossa conversa aqui, que eu acho que é onde a gente vai ter mais ganhos, né? Primeira coisa, né, enfim, que é uma coisa um pouco, digamos, uma questão teórica, metodológica dessa pesquisa, né, enfim, que é uma pesquisa que mobiliza dados qualitativos, quantitativos, documentos e tal, mas, assim, tem uma presença de dados, de números, né, muito grande, que não é uma coisa
assim, eu e Carol, a gente já havia trabalhado várias vezes, né, com números, mas acho que foi um esforço, digamos, acima do que normalmente a gente usa, né, nos números das formas de quantificações. E aí, enfim, só para colocar um ponto, né, enfim, que a gente, isso foi uma coisa muito pensada pela gente, né, enfim, de que os números são arquitetos poderosos que produzem conexões muito importantes. A gente acha que os números, eles são aliados poderosíssimos para uma série de enfrentamentos políticos e acadêmicos que nós temos aí pela frente, né? E eles também nos preservam de algumas armadilhas, eu acho, né? Enfim, a gente acha que há uma avaliação nossa de que, digamos, eles nos colocam numa situação, eles nos apoiam, né? Numa disputa que não é simplesmente narrativa, mas é também cognitiva, né? Enfim. E, portanto, desse ponto de vista cognitivo, eles ajudam a irromper o espaço de debates, interlocuções e tal. Enfim, já faz alguns anos, né, enfim, sobretudo a partir dos trabalhos do Alain de Rosière, que enfim, é um historiador das estatísticas que eu gosto muito, 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 e esteve envolvido nos principais debates da sociologia francesa nos últimos anos. Ele morreu, né, enfim, mas, enfim, no momento seminário foi muito importante, e ele vai, digamos, fazer um debate de cunho bastante Foucaultiano, né, enfim, das estatísticas como forma de produção de conhecimento e como forma de produção de poder, né? As estatísticas como instrumento de prova e como instrumento de análise. E dessa maneira, digamos, essa coisa que se chama normalmente de maneira muito vaga, muito abstrata, muito normativa, né, de espaço público, pode ser pensado como um espaço delimitado e limitado tecnicamente, né, estruturado tecnicamente, permitindo que as informações circulem disponíveis para todos, mas sempre podendo ser questionadas também. Esse é o jogo que se faz pelas formas de quantificação, né? Enfim. E a gente queria entrar nesse jogo de forças também. A gente acha que é não um aliado exclusivo, mas um dos aliados que pode nos ajudar para o enfrentamento político-cognitivo. Né? Enfim, podemos discutir isso aqui. Enfim, eu imaginei que isso talvez pudesse ser uma das questões que viesse aí. Nós estamos pensando esse uso dos dados muito, digamos, nessa política de enfrentamento. Na verdade, me parece que os dados são uma espécie de um outro dos vários aliados das tecnologias de detectabilidade e rastreabilidade da violência do Estado. Tem várias, né, enfim, que vai da antropologia forense, relatos, narrativas, enfim, tem várias maneiras, né, enfim, de detectar, de conseguir detectar, rastrear coisas que normalmente são deixadas nas sombras, né, enfim, os números eu acho que são importantes. No nosso caso, por exemplo, isso é muito evidente porque não havia nenhum tipo de quantificação das formas de direcionamento do uso da força do Estado, como a Carol nomeou. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto tem a ver, claro, com uma conversa que eu acho que já foi iniciada e que a gente já continuou em outros espaços aí com a Dalton, sobretudo, e essa que está no coração dessa pesquisa, né, que é essa relação entre pobreza e crime, né, enfim. Na tese do Adalto, ele recupera essa história, né, mostrando como que o debate em torno dessa relação entre essas duas coisas é fundador num certo campo de debates político e acadêmico, né, enfim, justamente.
cognitivo também. Mas o Adalto também coloca de maneira muito, enfim, clara que é uma coisa que essas relações entre pobreza e crime acabaram ficando, elas são respondidas parcialmente e depois silenciadas, digamos assim. Responde-se em parte, da maneira mais progressista possível, diga-se de passagem, ou seja, a maior parte dos pobres não é criminoso, enfim, o sistema de justiça normalmente vai punir os roteiros típicos associados aos pobres e tal, mas tem uma série de questões que, a partir dessa resposta parcial e desse interdito, ficaram em suspenso. Então, muito em função da deixa da tese do Adalto, enfim, a gente resolveu enfrentar essa discussão, e aí, enfim, para o nosso caso específico, que era, digamos, isso que a Carol apresentou, né, enfim, o aumento dos crimes contra o patrimônio num contexto de crise socioeconômica, tinham 2 estudos que eram importantes, que enfim, que eram semelhantes, né, ou seja, que havia o diálogo, que era o estudo da Liliana Pezzini, né, enfim, que vai pegar a crise de São Paulo dos anos 80, e do Edmundo Campos Coelho, que vai pegar a crise aqui no Rio de Janeiro também dos anos 80. Cada um dos dois com resultados conflitantes, né, enfim, entre si, que é muito interessante. E o nosso estudo, evidentemente, está muito mais próximo da Liliana Pezzini do que do Edmundo Campos Coelho, que é uma espécie de, digamos, personagem mítico fundamental para enterrar a discussão entre crime e pobreza, né? Enfim, vocês sabem, aqui não preciso falar, né? Enfim, nós somos também muito próximos aqui no plano da interlocução com o Michel Miss, que justamente foi quem sempre se rebelou contra as teses do Edmundo Campos Coelho, apesar de ter sido orientado por ele, inclusive, né? Enfim. Mas, enfim, a ideia nossa aqui, que nós estamos tentando trazer, talvez, para retomar e desdobrar esse diálogo... O Michel não foi orientado pelo Edmundo, o Edmundo foi da banca, o orientador foi o Machado. Isso. E aí, então, onde a gente vai tentar retomar e desdobrar essa discussão, esse debate, né? Enfim, está muito em cima dessa ideia de que, bom, a Carol já colocou, né? Nós vamos deslocar a discussão em torno de cunho mais criminológico, né? Sobre o comportamento criminoso, a relação entre crime e pobreza não interessa do ponto de vista dos comportamentos, da objetivação dos comportamentos criminais, mas sim é interessante de pensar a partir das mudanças que o momento de crise estabelece nas cadeias de aprovisionamento de bens e serviços, tanto legais quanto ilegais. Então, o momento de crise, ele altera isso, o crime é um grande catalisador dessas articulações, e então, essas alterações dizem muito sobre como que os mercados populares e os mercados informais, os mercados ilegais se conectam com os mercados do grande capital, os mercados legais, os mercados formais. A conexão entre essas coisas, ela se altera no momento de crise, né? Enfim, nós estamos aqui muito inspirados nessa ideia de cadeia de aprovisionamento da Anna Tsing, né? Enfim, ela tem trabalhado magistralmente essa linhagem que é bem antiga de estudo sobre cadeia de aprovisionamento, né? Enfim, no fundo, assim, trocando em miúdos, o que a gente está querendo dizer, né? Enfim, houve um processo de pauperização depois de 2015 no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro, tá certo? Então, você teve, digamos, um aumento do desemprego, um aumento da pobreza, né? Enfim, e da desigualdade social. Mas o elemento que é bastante importante para a gente também, além de tudo isso, que compõe, que expressa bem tudo isso, a ideia de pauperização, ou seja, as pessoas estão mais pobres, elas não estão conseguindo, portanto, comprar as coisas de necessidade mais imediata, né? Enfim, a Carol falou que no roubo de cargas o principal item roubado é comida e bebida, né? Enfim,
que é o primeiro item dentro da cesta de consumos, né, dos orçamentos familiares das camadas populares, né? Enfim, nas camadas médias e superiores, é sempre a habitação e transporte que ocupa os primeiros lugares na cesta de produtos que se consome no orçamento familiar. No caso das camadas populares, é a alimentação, que é o primeiro item, junto com o transporte, normalmente, né? Então, o que nós estamos falando aqui, digamos, não é, digamos, de comportamento criminal, nós estamos falando aqui de pauperização e de reprodução social, se vocês quiserem. Então, de forma bastante concreta, isso tem a ver, por exemplo, com o fato de que as pessoas, no momento em que a economia está crescendo, as pessoas estão empregadas, o emprego é mais formal, por exemplo, as pessoas elas vão comprar no Guanabara. Quando, enfim, você tem um empobrecimento, quando as pessoas elas vão comprar em outros mercados, ou seja, são circuitos econômicos, isso que a gente está chamando de cadeias de aprovisionamento, ou seja, são redes de circulação de bens e serviços que mudam nesse momento de empobrecimento, tá certo? Então, não é que, como a Carol falou, o desempregado vai virar ladrão, não tem nada a ver essa relação. Tem a ver com o fortalecimento de certas cadeias de aprovisionamento em detrimento de outras. Esse é o segundo ponto que a gente pode discutir também. Mas associado a esse segundo ponto, tem um terceiro ponto que me parece bastante importante, que é a discussão sobre a maneira como o sistema de punitivo, né, ele se posiciona nesta situação, nesse contexto, né? E aí, enfim, acho que tem um debate bastante interessante com o texto do Jorge sobre confiscação, ou pelo menos a maneira como eu buscaria estabelecer o diálogo com esse texto, né, enfim, que claramente tem a ver com esse meu percurso dentro do conceito, né, de tentar retrabalhar e trabalhar o conceito de legalismo, que é justamente isso, né, como é que você, de alguma maneira, e mais uma vez, nesses momentos de crise, de transição, de mudança, entendeu? Para onde vai ser direcionado, né, o uso da repressão, da punição e etc., né? Então, aí eu acho que tem, digamos, uma relação entre circulação, formas de circulação e apropriação da riqueza de um lado, o uso da força e da coerção, dos processos de extração, dos processos de extorsão, dos processos de apropriação, né, enfim, da riqueza circulante, que podem se fazer em níveis variáveis aqui, né? Estou pensando aqui desde de como é que a coisa se processa no momento do roubo e as operações policiais, passando pelo arrego, a milicialização da vida, a codificação e reordenação dos mercados populares ao redor disso. Então, tem uma série digamos, tem uma economia política, né, dos ilegalismos, que eu acho que interessa nesse debate sobre confiscações, ou pelo menos é onde eu acho que a gente pode aportar alguma contribuição nessa conversa. Então, sei lá, são só 2 ou 3 pontos de marcação aqui, de interlocuções que eu acho que são possíveis de serem feitas aqui com vocês dois agora à noite, tá bom? Valeu! Bom, Carol, Daniel, obrigado demais, a exposição maravilhosa, cheia de questões, né? Assim como o relatório, né? A gente vai colocar o relatório na descrição do vídeo também, assim que a gente postar no YouTube, acho que é importante para circular também. Bom, a primeira questão que eu vou fazer, digamos assim, é uma questão mais geral. Na semana passada, eu e Jorge fizemos uma conversa com o pessoal da Pastoral da Terra, aqui da Bahia, tanto do centro-norte baiano, quanto do centro-oeste baiano, com Marina Rocha e Carivaldo Ferreira. E nos dois casos, a descrição deles eram de extrações energéticas ligadas a ilegalismos diferenciais tocados pelo Estado, que faz com que, por exemplo, legislações sejam destinadas a legalizar, por exemplo,
o uso de terras de populações tradicionais, mas nunca o uso de terra de grandes proprietários, né? E isso, enfim, implicado também com expulsões, com grilagem, com uma série de problemas, né? E a gente ia refletindo ali meio que alto como que toda essa literatura da virada do 17 e 18 para o 19, principalmente com o Thompson, com Marx e com Foucault, como que ela é contemporânea, né? Quer dizer, o capitalismo não se formou ali com os códigos napoleônicos e agora a gente está vivendo em cima dele e pronto, e acabou, né? Essas operações estão acontecendo, né? Os cercamentos estão acontecendo aqui, em toda parte, a acumulação está acontecendo por toda parte, né? E a gestão diferencial dos ilegalismos está acontecendo por toda parte. E o relatório de vocês descreve coisas muito, muito importantes, né? Porque, de um lado, vai mostrando todo o processo de crise, que é um processo de inflação, um processo inflacionário e de carestia de vida. Tem todo um problema de estocagem e de circulação de mercadorias que vão se transformando em mercadorias caras, que merecem um tipo de proteção seletiva. Né? E tem todo um processo também das federações, né? A Federação dos Transportes de Carga, do Comércio e a própria Firjan agindo sobre o Estado, fazendo com que o plano governamental para a segurança pública seja diferencialmente voltado, né? Destinado a fazer as proteções dessas cargas. Né? Então, assim... essa primeira questão, menos uma questão e muito mais um comentário, no sentido de perguntar para vocês, né, assim, quais são essas molas mestras, né, essa instigação conceitual que vai fazendo vocês descreverem esses processos, né, para além dos que vocês chamaram a atenção. Eu acho que as referências elas são mais do que partilhadas, Adalto. Estava te falando, né? Enfim, nesse momento eu estou dando curso na pós-graduação com o Michel Missi e o Fernando Rabossi, cuja pedra de toque é essa discussão da acumulação primitiva e dos ilegalismos, né? Então acho que a gente está muito afinado nesse ponto, né? Enfim, porque digamos todo a nossa questão, eu acho que é onde, digamos, se junta o que está acontecendo lá com o pessoal da Pastoral da Terra e aqui com o roubo de carga no Rio de Janeiro, tem a ver, digamos, com apropriações e reapropriações, né? Enfim. Isso não é uma coisa que está circunscrita digamos, a uma era inicial do capitalismo e que ficou ali na experiência inglesa e que depois o capitalismo funciona sobre suas bases normais, digamos assim. Acho que há uma coisa... Outro dia, agora que me veio na cabeça, tem um textinho da Nancy Fraser, que é o Laboratório Secreto do Marx, né, que ela fala... o Marx descobriu o segredo do capital, que é a exploração. Mas no capítulo 24, ele explica o segredo do segredo, né, que é o laboratório secreto do Marx. Né? O laboratório secreto do Marx, e muito, se a gente pode pensar ele, e pode certamente, né, enfim, com a discussão sobre legalismos do Foucault, sobretudo, no Vigiar e Punir, na Sociedade Punitiva, né, enfim, instituições, aquele curso sobre as instituições penais, os anormais, etc. Esse conjunto, digamos, esse momento, né, enfim, do Foucault, em que ele está discutindo justamente, ele tem um debate fino com os textos do Marx, com o roubo de lenha, etc. Eu acho que isso tudo são, digamos, um aparelho conceitual que é muito útil para pensar este momento, que é ao mesmo tempo de expropriação e de construção de valor baseado na ideia de renda, né? Enfim,
renda financeira, renda da terra, renda dos bens, tem um rentismo de forma generalizada que se faz sempre expropriando, né, cara? Expropriando o que pode ser de uso comum, né, enfim. E essas coisas de uso comum, a restituição delas, pelo menos em áreas urbanas, é muito complicado, né, enfim. Daí a questão de se pensar o crime, né, enfim. Tem uma passagem de um livrinho que você conhece, Adalto, do Michel, que chama Crime, o Social pela Culatra, que é um dos livros com um dos títulos mais interessantes, eu acho, da Crime Social pela Culatra, em que ele diz assim, ele está brigando justamente com o Edmundo Campos Coelho, que vai dizer assim, não, formalmente a gente pode dizer que o sistema de justiça criminal, ele para o mesmo tipo de crime, é o mesmo argumento do Sunderland, na verdade, né? Enfim, dos crimes de colarinho baixo. Tipos iguais de crimes são punidos diferencialmente. E aí o Michel vai dizer, mas a gente tem que escapar, é um argumento bem Foucaultiano, né? Enfim, bem legalista, digamos assim. O crime, se você acha que o crime é a tipificação penal do crime, ou o ato em si, você está enganado, porque, na verdade, o crime é um conjunto de relações de força que faz ele ser incriminado. Então, um roubo feito por uma fraude de uma empresa e um roubo feito num roubo de carga são coisas absolutamente diferentes, ou seja, são maneiras de operar o poder que são absolutamente diferentes, né? Enfim. Então, essas formas, né, enfim, de expropriação e reapropriação e etc., elas são muito interessantes de serem pensadas, né? Enfim, o próprio desculpa a diletância eterna aqui, né? Enfim, mas o próprio termo, né, ilegalismo, né? Enfim, era uma corrente do anarquismo do início do século XX, né? Enfim, e os ilegalistas, né? Enfim, sobretudo os Bonnet, era um grupo ilegalista francês, eles eram assaltantes, né? Enfim, eles eram assaltantes. Enfim, o ato do crime era um ato politicamente relevante para eles, na verdade, né? Enfim, isso não é, digamos, estou radicalizando aqui a referência para mostrar não que, digamos, não para cair na tese contrária, né, da ideia do Robin Hood, de que o crime, mas é porque as maneiras de operar o poder, elas são diferentes. E eu acho que isso é muito importante de situar, porque os poderes, eles também são distribuídos desigualmente. Então, esse jogo todo, eu acho que interessa muito para a gente situar a questão do ponto de vista mais produtivo, para a gente pensar quais são as nossas questões relevantes política e academicamente, né? Enfim, senão a gente vai ficar... Eu tenho me preocupado muito com essa questão hoje em dia, né, de não repetir os mesmos erros que nos conduziram até aqui, né? Então, o que significa isso? Significa deslocar a maneira de perceber, por exemplo, essa relação entre crime e pobreza, tá certo, cara? Isso eu acho fundamental. E eu acho que a gente tem, enfim, pistas que têm que ser desdobradas ainda, digamos, acho que tem algumas coisas que a gente tem que conversar aqui para ajudar a fortalecer esses instrumentos analíticos para a gente ir desdobrando isso em outras questões e conectando com outras questões. Eu acho bem legal a ideia de vocês de colocar no mesmo ciclo de conversas, né? Enfim, por exemplo, isso, né? A questão da terra na Bahia, a questão do roubo de carga no Rio de Janeiro. Isso me interessa enormemente, esse tipo de interlocução. Enfim, algumas pistas aí para a gente conversar. A primeira coisa que eu preciso dizer é que o relatório de vocês me impressionou enormemente. Fiquei muito impressionado. Quer dizer, não é surpreendente, porque eu conheço a qualidade de trabalho de vocês, eu conheço a inteligência fina de vocês, mas a maneira é isso mesmo, né? Como vocês lançaram mão de um instrumento inimigo, que é precisamente um instrumento de confiscação, a estatística, não é? Em nome de lutas que são anticonfiscatórias, me deixou muito impressionado
E aí, assim, eu queria só discordar nesse ponto com a Carol, quando ela diz que o artigo que eu escrevi não tem nada a ver com o relatório que vocês produziram, né? Eu acho que ele tem tudo a ver. Quer dizer, o relatório tem tudo a ver por vários motivos. Primeiro que me dá a sensação que é difícil encontrar alguma coisa nesse âmbito das lutas que não tenha a ver com as coisas que são discutidas nesse artigo, né? E, em segundo lugar, porque, para retomar, né, a Ana Tsing, que o Daniel citou, né, fez uma referência, né, a ela, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, a luta de vocês, a luta, né, que vocês estão tocando, o que a gente conversou na outra vez com a Marina Rocha e com o Caivaldo Pereira, o que a gente conversou ainda uma vez com uma etnóloga amerindianista. E eu não vou falar o nome dela porque a gravação está ainda em suspenso, né, para ser posta no ar. Todas elas têm a ver com, para usar uma noção, né, que é da Ana Tsing e de um autor cujo nome agora esqueci o nome, mas vocês vão me lembrar, eu tenho certeza, de antropoceno aos retalhos, né? Patches Antropoceno. Todas essas coisas são essas, precisamente dos retalhos. E eu queria só fazer um comentário depois voltar para vocês, né, a respeito desse problema do antropoceno aos retalhos. Que problema da segurança pública, né, se liga ao binômio lei e ordem, né, e que ele seja feito pelo caminho, né, traçado pelo direito à propriedade, é uma coisa que, enfim, né, a polícia ela está relacionada à propriedade. Ela está relacionada a uma dessas duas abas que configura o sujeito moderno, né? E se apoia na outra aba, que é o direito. A questão formidável do trabalho que vocês apresentam, né, é assim, vocês são capazes de mostrar como é que isso se dá num retalho. Né? Ele se dá num retalho, mas ele se dá num retalho que é certo, ele está relacionado a um monte de outros retalhos, né? Que são retalhos, no final das contas, são retalhos planetários, que é de onde a noção de antropoceno decorre. Né? A noção de antropoceno decorre de um estudo de gases, né? Um estudo de gases atmosféricos, que são, né, que estão em íntima, indissociável relação com os gases que todo mundo aqui, todos os seres vivos aqui e não vivos também produzem. Bom, isso é um problema, né? Mas é um problema que, diz Ana Tsing, a antropologia no qual ela só pode intervir, vamos dizer assim, intervir é uma palavra horrível, principalmente numa conversa como a de hoje, ela só pode, né, se relacionar aos retalhos, pelo que eu entendo do que ela está falando. E eu me lembrei de uma coisa, que é de duas coisas. A primeira, como, por exemplo, a estatística etnografada pela minha colega Catarina Moravisca, quando ela vai mostrar como é que as mães de peixinhos, né, em Olinda, fazem mapas da violência que diferem completamente, se contrapõem, que lutam contra as estatísticas da violência da segurança pública em Pernambuco, né? A outra coisa que isso está relacionado a quê? A isso que aparece, essa ideia que aparece, para retomar também um outro autor que foi citado aqui, que é o Foucault, que aparece logo no iníciozinho do Vigiar e Punir, que é isso, né? Tomar ferramentas, tomar armas que são usadas historicamente contra nós e usá-las a nosso favor, e eu acho que isso é das coisas mais espantosas que vocês fizeram nesse trabalho. Que mostra... Bom, aí essa outra coisa, né? Se eu estiver sendo confuso, vocês me avisam, porque isso está sendo gravado.
isso me lembrou duas coisas ainda, né? A primeira, que é ainda da Ana Tsing, então eu vou mencionar, porque eu vou esquecer e depois, se eu esquecer, vocês me lembram, que essa dupla, que essa dupla relação, que essa relação que se estabelece entre duas vertentes do que eu passei a chamar de capitalismo final, né? E que se chama por aí de capitalismo tardio, né? O liberalismo tardio, eu acho que é final mesmo, no sentido em que a arqueologia dá a indústria lítica, né? Tem as indústrias líticas sempre são divididas em superior, médio e final. O final marca a hora que ela vai passar a ser outra coisa. Que é a produção, né? O exemplo dela é a plantation, que é o sistema modular, por um lado, né? É modular, né? O sistema modular, né? Que induz a disciplina, mas que ele sempre produz uma outra coisa, que é a proliferação feral. E esse é outro aspecto que eu acho que vocês estão mostrando também, né? Tem uma determinada força que aparece aqui, que é uma força dessas de plantation, que é a confiscação completa de 3 ou 4 fontes de energia, né? As primárias, a dos animais e das plantas, né? Como agronegócio, a nossa mesma, né? Por conta do trabalho cada vez mais precarizado e do subsolo, e a proliferação feral por conta de, enfim, os recursos monetários estão todos sendo drenados para algum lugar, alguma coisa vai acontecer no outro. Né? E essa alguma coisa que vai acontecer no outro precisa, de novo, ser submetida a um novo controle. Então, uma situação que me lembra uma coisa que eu vivi, que eu testemunhei no meado dos anos 80, que diz respeito ao recrudescimento do armamento nos morros do Rio, né? Que coincide com o aparecimento dessa cocaína que veio quase imediatamente, não, anteriormente até se chamar de Brizola, né? Mais ou menos no mesmo período, que tem relação com... Bom, isso vai se espraiar para muito lugar, para não ficar muito confuso, eu vou restringir aqui ao fato de eu saber que nessa mesma época a região do Brasil que fornecia maconha para o Sudeste ter vendido toda a sua produção, e essa produção não chegou no Rio. Né? Não chegou, ao mesmo tempo que não chega no Rio, chega o branco. Então, os relatos que aparecem na época são esses. A maconha desapareceu, apesar de ela ter sido toda comprada, e chega essa nova modalidade, né? Muito rápida, muito rentável, de droga junto com arma longa. Como é longa, né, que se chama? Arma longa não tinha, era 38, né, que tinha. Eu não sabia na época, mas esse é o mesmo momento em que se dá duas coisas, né? Vai se dar o fim da Guerra Fria, dali a 2 ou 3 anos o muro ia cair, o muro de Berlim ia cair, o que faz uma migração do fluxo de armas se dirigir para a América Latina e, sobretudo, a América do Sul. Isso por um lado. E, por outro lado, tem esse esquema que foi montado pelo governo, se eu não me engano, agora vocês me corrigem, Reagan, né? Que se transformou numa coisa super famosa, tem até um filme com Tom Cruise a esse respeito, mas tem alguns trabalhos interessantes também, que é a chegada do crack como é o nome da cidade? De Los Angeles, né? O crack, armamento, que está relacionado a um fluxo ali para deter, para alimentar a luta dos contra na Nicarágua. Vocês conhecem isso tudo muito melhor do que eu, certamente, né? Porque é do ramo de vocês e não é minimamente do meu ramo. Se vocês quiserem, então, aperfeiçoar isso que eu estou falando, porque eu estou falando isso do ponto de vista impressionista, alguém que morava na Saúde, nessa época, no pé do Morro da Providência, e o trabalho de vocês, a Carol caiu, ela ia falar, eu acho que ela ia ligar o microfone e desligou a ligação, né? O trabalho de vocês, eu estou me perdendo um pouco, né? O que ele mostra para a gente, o que ele deixa ver, né, na sua competência, na sua precisão,
é um mapa, que é um outro instrumento de confiscação mortífero, né? E que tem sido cada vez mais retomado por um conjunto de gentes, né? Que foi, enfim, massacrado precisamente pelas máquinas cartográficas. Mas só para fechar em torno... me lembrei. Em torno de mais uma questão, né, da Big Data, mais uma relação da Big Data com o trabalho que vocês estavam desenvolvendo. A Big Data também lida, como se sabe, com estatística. A questão dela é estatística, né? Numa capacidade de cálculo delirante, numa velocidade atroz, né? E a Big Data, ela está né, com o desenvolvimento da inteligência artificial, ela está se apropriando de uma série de... Ela está se apropriando, ao mesmo tempo está recebendo a delegação de um conjunto de administrações muito forte, né? Por exemplo, a da Justiça, né? A antropóloga Sara Monhoz está preparando a tese de doutorado dela em relação a isso, né? As relações da Big Data com a administração da Justiça, com a administração da pobreza, essa série de 6 matérias que apareceu no Guardian a respeito da distribuição de, como é disso, né, de renda mínima em 5 países no mundo, em que o cálculo falha e as pessoas morrem de fome porque elas não conseguem acessar alguém que lhes permita mostrar que eles não estão falsificando nada. O caso norte-americano é dos mais tremendos de todos, e certamente em torno da administração da segurança pública, né? Eu acho que é alguma coisa também que a gente tem que se preparar para um crescente de delegação para Big Data. Fazer um comentário só, que eu acho que tem a ver, né? Enfim, com o que o Jorge acabou de falar. Veja, eu prefiro, né, ainda seguindo a referência que eu fiz no início do de Rosière, né, enfim, eu prefiro falar, na verdade, que tem diversas maneiras de você quantificar, são formas de quantificação, né, enfim, e na definição de Rosière, quantificar é justamente fazer a passagem das palavras para os números, né, não é uma coisa evidente. E essa operação de quantificar, ela foi, enfim, ela é feita de diversas maneiras, né? Enfim, a estatística, ela é uma maneira de você quantificar muito associada ao surgimento dos estados nacionais, por isso que chama estatística, ciência do Estado, tá certo? Também, aí... talvez seja por aí que o Jorge está falando da estatística como instrumento de confiscação, né? Enfim, ou seja, nesse sentido de você, digamos, fazer essa passagem das palavras aos números, né? Enfim, o Estado está confiscando, lógico, para poder governar, é isso, esse é o ponto, né? Agora, para e passo a isso, você tem toda a história, né, que se passou, ou seja, você tem lutas que se fizeram sobre formas de quantificação diferentes, né? Enfim, como é que você... Não é evidente, eu não compartilho dessa divisão entre enfim, os fatos, os dados, eu não acho que não é por aí, e também não sou saudosista de nada, mas eu acho que é possível você ir pontuando ao longo da história os momentos em que você teve embates importantes e controvérsias, e mais do que controvérsias, né, enfim, sobre o que a gente está expressando em números. E isso é muito interessante, porque sempre foi, né, enfim, usando a fórmula fácil, né, de onde tem poder tem resistência, isso tem a ver com isso, né, no ponto preciso onde você tenta objetivar, pode dar ruído também. Pode ser um momento em que se desloca a coisa, né? Enfim, o exemplo mais impressionante, eu acho, enfim, por exemplo, a pesquisa que o SEAD, né, pesquisa de desemprego do SEAD, né, se contrapondo, enfim, era uma organização dos clubes de mulheres das periferias em torno do movimento de custo de vida, que se desdobra numa organização sindical,
que vai questionar os dados oficiais do IBGE e que vai produzir, a partir de como as mulheres pensavam o orçamento das casas, a maneira como elas compravam as coisas, outras formas de quantificar o desemprego. E aí tem a relação, a OIT entra no meio por intermédio do SEAD e do DIEESE, aquilo se constrói um aparato, aquilo vira um problema, aquilo vira, enfim, vira um ruído ali no meio. Então, para mim, me interessa muito, por sua vez também, né, do lado do Estado, as formas de quantificação elas vão mudando, né? Então, por exemplo, contabilidade não é estatística, né, enfim. Mas é uma forma de quantificação que os Estados têm usado a cada vez mais, né? A racionalidade neoliberal ela é contábil, ela não é estatística, né? Enfim. Tem uma coisa interessante que o de Rosière conta, que é o seguinte, ele diz, no momento dos planos quinquenais do Stalin, é um momento de ruptura da estatística ocidental com a estatística soviética, porque, por meio dos planos quinquenais, o Stalin começou a pensar um sistema de metas. E aí ele tem o nome, tem o nome de um carvoeiro lá, soviético, que conseguiu tirar não sei quantas toneladas de carvão em um dia. Eles começam a fazer umas fotos desse cara e colocar em todos os lugares de extração de carvão da União Soviética inteira, e o padrão que aquele cara conseguiu fazer, que era o recorde, vira a meta a ser alcançada por todos os operários. Bom, no registro epistêmico da estatística ocidental, isso era visto com muito maus olhos. Por quê? Porque você incidir sobre o objeto sobre o qual você está quantificando era mal visto na epistemologia realista da estatística ocidental, vocês estão entendendo? O de Rosière vai dizer, curiosamente, alguns anos depois, as formas de governo neoliberais que se baseiam em estatísticas contábeis vão retornar às metas, os rankings, a ideia de performance, etc., que havia sido criticado pela estatística ocidental no momento dos planos quinquenais do Stalin. Então, quer dizer, a estatística, as formas de quantificação oficiais, elas mudaram, os embates em torno desse registro, eles são enormes, e no nosso caso, a gente se filia claramente a esse ponto das estatísticas não oficiais. Né? Nós não trabalhamos para construir nossa base com base em números oficiais, primeiro porque eles são inexistentes, mas mesmo que eles fossem, haveria ainda assim o interesse de uma forma de quantificação feita da maneira como a gente faz. Então, assim, mais ou menos, lá entre 2017, 16, 17 e 18, teve uma série de instituições aqui que começaram a fazer esse negócio. A Redes da Maré, na Maré, ela faz um levantamento, ou seja, produz quantificação sobre operações em loco lá, no momento que acontecem as operações da Maré. Elas têm uma rede, lá na rede, de mais de 140 colaboradores que produz não só os dados sobre operações, mas eles fizeram um censo, eles fizeram um mapa de ruas da Maré, eles fizeram um censo dos estabelecimentos comerciais, ou seja, eles começaram a produzir um monte de indicadores que se contrapõem, são melhores do que os indicadores oficiais. E aí, em 2018, o SESEC começou a produzir, por conta da coisa da intervenção, também dados, e naquele mesmo momento nós começamos a produzir. Então, há uma organização de várias frentes de produção. Bom, tem o Fogo Cruzado, que é um parceiro de primeira mão que quantifica tiroteios aqui, que era uma coisa que também não se quantificava anteriormente, que de repente se quantifica, e os tiroteios com presença de agentes de segurança se assemelha à quantificação das operações. Então, há um diálogo. Esses números, eles circulam, esses números geram questões, problemas novos, formas de atuar diferentes, e constrói os retalhos, né, Jorge? Porque nunca vai ser, eu concordo, você não vai conseguir atacar o antropoceno na sua integralidade, mas o retalho ele é importante porque, bom, enfim, Foucault já dizia isso, né, um negócio do intelectual específico universal, né, enfim, é pela particularidade de onde você incide que você consegue chegar, né, enfim, em outras escalas. Então, quer dizer, veja, e é por isso que eu fiz a referência, em primeiro lugar, na minha fala, a coisa dos números, né, do porquê dos números, e, em segundo lugar, isso tem a ver muito, assim, com um debate, enfim, digamos,
que é muito aqui em casa, com a minha companheira Liliana, né? Enfim, a gente sempre faz sobre essa coisa da detectabilidade, né? Enfim, e da produção dos rastros e dos vestígios. Isso aí tem tudo a ver. Os nossos dados estão produzindo evidências de algo que não apareceria pelos registros oficiais. Ou seja, da mesma maneira que, enfim, na hora que acontece um crime, cerca-se o lugar e só o Estado pode entrar ali para dizer o que aconteceu, quando se produz estatística, você tem uma produção ali que é toda fechada e só aquelas questões que são pautadas por aquelas formas de codificação é que servem para produzir questões. Os números não oficiais, os números alternativos, a produção de quantificações que vai atuar a contrapelo disso, elas interessam por isso, na verdade. Elas interessam por isso. Então, meu ponto de vista, não é bem, digamos, criar um comum compartilhado, mas é romper o negócio para produzir, deslocar as questões, entendeu? E aí ou seja, digamos, espaço do comum, para mim, tem a ver com conflito, não tem a ver com consenso, na verdade. Né? Então, esse tipo de coisa que está no nosso radar, e a partir daí que a gente está tentando produzir os dados. Claro, e aí, enfim, para voltar às questões mais substantivas, né, enfim, do relatório em si, tentar mirar isso em torno de questões que, por exemplo, no diálogo com a Adalton, entendeu? Parecem relevantes para a gente. Essa questão de pobreza e criminalidade é uma das questões que eu acho que é absolutamente relevante, ela tem potência, entendeu? De girar essa roda numa direção que é diferente da que está posta por aí. Enfim, só um pouco reagindo aos teus comentários, Jorge. Eu acho, enfim, pensando assim, confiscações e anticonfiscações, eu acho que esse registro, entendeu? Da produção, da detectabilidade, da rastreabilidade, os dados entram também, entendeu? Como mecanismo anticonfiscatório, entendeu? Não, eu queria pegar um gancho nessa coisa de contra estatísticas, contra mapas, contra cartografias, né? Aqui na Bahia, enfim, em função de todos esses processos de grilagem de terra, principalmente, a CPT e diversos aliados, né, enfim, que compõem junto com a Pastoral, tem feito contra-cartografias incríveis, porque os grileiros, o que eles fazem? Né? Eles se valem daquela lei que, se eu não me engano, ela é de 77, 78, que torna possível a conversão de posse em propriedade, e através de legalismos contra os quais o sistema de justiça faz vistas grossas enormes, esses caras se aliam a poderes cartoriais, policiais e muitas vezes judiciários, e organizam fraudes que são lavradas dentro dos cartórios. E aí o problema é que a única maneira de você cruzar isso e tornar isso, quer dizer, de você explicitar isso e tornar isso claro para as populações que estão sendo alvo dessa grilagem e que não têm acesso a meios de georreferenciamento, é você fazer uma georreferência, né? Montar mapas cruzando dados de cartórios, dados da FUNAI, dados do INCRA, e mostrar ali através de diferenças de cores como é que isso está subscrito num lugar, como é que isso está sendo reivindicado, como é que isso está registrado e tal. E isso é incrível, né? Quer dizer, georreferenciamento, cartório, registro, essas porra todas são tecnologias governamentais, né? Só que os movimentos têm que lançar a mão disso para fazer contralutas, né? Enfim, são bastante... estrategicamente, elas são bastante comparáveis a esse movimento, né? Com certeza. Assim, o relatório de vocês acho que tem um mérito incrível, que é mostrar como é que as federações de indústria e de comércio e de serviços
aliados à mídia e a setores do governo, constroem uma farsa a respeito de uma insegurança total no Rio de Janeiro. O carnaval é muito especial, né? Vocês mostram isso. Para justificar um tipo de intervenção que não está consolidado por dados. A Carol falou ali no começo, se você pega os dados estatísticos de criminalidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro talvez fosse o 15º lugar a sofrer uma intervenção militar naquele momento, mas ela é justificada a partir de um desenho específico que vocês desconstroem. E isso tem um pouco a ver com esse problema das confiscações do Jorge, né? Quer dizer, você pega um lugar, você desconstrói ele por meio de um mecanismo e você repõe no mesmo lugar uma condição de possibilidade ou uma condição de existência completamente mais pobre, né? Então, quer dizer, aquele Rio de Janeiro do Carnaval era um Rio de Janeiro, né? Um mês depois ele se transformou num outro lugar, alvo de operações que apesar, a despeito de suporem uma redução de de um suposto índice de violência quantificável estatisticamente, ele promove, na verdade, o incremento dessa violência, né? Isso é muito impressionante. Dentre essas várias iniciativas de quantificação a partir da sociedade civil, de contra-produção de dados, né, é interessante mencionar que, enfim, existem várias lacunas que a gente tem que estar sensível e, de alguma maneira, articulado com instituições e com movimentos sociais e organizações diversas que podem carecer de alguns. Há pouco tempo, por exemplo, eu recebi uma mensagem de um primo meu que é defensor público em São Paulo, e aí ele estava lidando frequentemente com o caso de pessoas que chegavam espancadas pela polícia. Aí, vocês têm algum dado sobre violência policial no contexto de flagrante, não sei o quê? Não, temos nada. Nada, sabe? Porque dado oficial não vai ter sobre isso. Depende sempre. E aí, por exemplo, lá em São Paulo, tem um pessoal que eu entrei em contato há pouco tempo, que são gente da Defensoria Pública e alguns educadores sociais de algumas organizações que atuam no cumprimento de medida socioeducativa em liberdade assistida, como SEDECA, etc., né? Que estavam com um GT em que eles começaram a fazer eles montaram um questionário e começaram a quantificar, né, o pessoal do GT Violência, em São Paulo, começaram a quantificar violência policial contra adolescentes, né? Eu mencionei essa iniciativa com meu primo defensor, mas, por exemplo, assim, tá aí um outro gap, outra coisa que tem uma lacuna, não tem informação sobre violência policial no contexto de flagrante, no contexto de prisão, né? A gente não tem dados sobre isso, tem nada que possa fundamentar, de alguma maneira, servir como um instrumento na hora de escrever uma defesa de um cara individual que estava argumentando que ele apanhou da polícia e depois foi forjado para justificar a agressão. Enfim, uma série de circunstâncias que são muito particulares, mas que, se existisse, né, a produção de dados a partir da sociedade civil sobre essas diversas dimensões da violência de Estado que não são quantificadas, né, como que a gente faz com operações, por exemplo, elas acabam servindo, né, subsidiando de alguma maneira ações, seja ações coletivas ou mesmo de produzir alguma forma de jurisprudência a partir de ações muito individuais, né? Enfim, só para exemplificar, né, a importância dessas ações e o quanto elas estão proliferando, assim, gente que não tem nada a ver com a gente, estava com uma iniciativa de quantificação da violência policial contra adolescentes via questionário, numa atitude totalmente intuitiva, né, de perceber que aquele dado fazia falta na hora deles se mobilizarem pela defesa dos direitos desses jovens, né? E também tem um ponto nessa história que me parece de cunho estratégico no sentido Foucaultiano, né? Enfim, que assim, lembrei agora que eu estava falando, né?
aquele debate contra o Sartre, do Foucault, sobre o intelectual universal e específico, né? Ele diz, bom, o intelectual universal, à la Sartre, a consciência da classe sem consciência, vai dar os, digamos, o formato e os limites da ação e da moral daquelas pessoas, né? Ou seja, vai dar a visão de mundo daquelas pessoas. Hoje em dia, isso seria, digamos, inclusive mal visto do ponto de vista de qualquer intelectual fazer isso, né? Mas a relação do intelectual específico que o Foucault aponta, ele fala, ou seja, incidir sobre um ponto específico, o exemplo que ele dá é o Einstein, né? Enfim, como é que uma coisa que estava sendo pensada ali em termos, né, subatômicos vai virar bomba atômica, vai mudar a história do planeta, né? Enfim, eu acho que tem alguma coisa que pode se reter ali em relação a isso, o tipo de conexão que os números permitem realizar, entendeu? Que não é do tipo o intelectual, a consciência da classe sem consciência, mas sim da construção conjunta de dados que podem subsidiar uma ação articulada, né, com várias frentes. Acho que isso também é uma coisa interessante da possibilidade desse uso, né, enfim. Não, é verdade, eu queria fazer uma observação, porque você sabe que eu não posso perder essas oportunidades, não consigo perder, não é que eu não posso, não posso no sentido espinosista. Que certamente seria muito mal visto, mas é bom não esquecer que um famoso professor, em 2018, conclamou seus colegas para irem fazer campanha no segundo turno na favela que confina com a USP, né? Não sei se vocês se lembram dessa iniciativa. Não lembro disso, não. Aconteceu. Depois você pesquisa. Como é que foi a história? Essa ideia, né? Do intelectual que vai dar os limites da ação da classe sem consciência. Gadal vai dirigir. Né? Falando. Eu não sei, mas essa é a ideia, né? Da consciência diretiva, né? Enfim. Uhum. Eu acho que era um pouco pretencioso, né? Enfim, daquele momento, né? Enfim. Mas Não, Daniel, e tem a ver com coisas que a gente tem a ver com coisas que a gente vem partilhando há muito tempo, que é essa coisa, quer dizer, talvez não exista um materialismo, né? Ou pelo menos o problema do materialismo ele não é avaliado a partir de um só ponto de vista, né? Quer dizer, um intelectual na universidade X ou Y pensar quais são, como que ele pode ter a ousadia, no limite, para usar uma palavra baiana aqui, né? De supor que ele vai ser capaz de sacar quais são as alternativas infernais postas para quem está morando numa favela no Jaraguá, ou em Perus, ou em Itaquera, sei lá. Enfim. Deixa eu perguntar uma coisa. É importante quanto eu acho que como é que se constrói o vínculo, né? Enfim. Eu estou dizendo isso porque, assim, na história da sociologia da violência, mas de todo modo da sociologia urbana, da sociologia, enfim, paulista, a gente cansou de ver intelectuais inconformados, favelados e presos não conseguirem cumprir o mandato da democracia, que é ser cidadão, né? Agora, a última coisa que uma pessoa pode assim, tentar ser cidadão sob as condições colocadas nos anos 80 para a periferia é a mesma coisa que você ser um otário no último limite, né, cara? Um trouxa completo, né? Imagina o couro comendo numa cadeia e a coisa que você vai abrir mão é de tentar fugir ou de quebrar uma cadeia, bater de frente com a polícia. Só pode ser uma ideia estúpida, maluca, de quem está pensando a partir de Pinheiros, da Vila Madalena, Vila Mariana, ou seja lá que lugar for, né, cara? Que a última coisa que um preso vai abrir mão, vai se abdicar, do sonho, pelo menos, de se ver livre daquele inferno, né, cara? Enfim. Você não pode confiscar isso dele, né? Perdão o trocadilho. Várias das coisas aqui que tem a ver com esse relatório veio muito de conversas com a Adalton. Se o relatório ajuda a pensar a coisa das confiscações do Jorge, é legal. Então,
essa coisa da circulação aí, do que cada um está, mesmo longe, né, enfim, do que cada um está fazendo e pensando. Então, esse trabalho tem a ver com incidência, tem a ver com atuação. Por isso, acho que é importante essa maneira da gente ir articulando essas iniciativas, porque se agora a gente está num momento muito ruim de fim do mundo e trevas, talvez no momento seguinte a gente consiga avançar um pouco, e se a gente tiver aliados, a gente consegue avançar mais, né? Enfim. Então, valeu aí mesmo pelo convite aí, da hora trocar ideia com vocês. Nós que agradecemos. Eu também queria agradecer, gente, a oportunidade da gente apresentar esse trabalho aqui e poder encontrar com vocês. Eu estava com saudade, para falar a verdade. A vida, não acho que não está fácil para ninguém. E, enfim, poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de algo que... Minha gatinha sempre gosta de aparecer. Enfim, de algo que acabou, enfim, um relatório, uma pesquisa que acabou tendo desdobramentos, e esses desdobramentos acabaram levando a gente para articulações que foram muito bacanas, porque a gente não está pautando nada enquanto academia, foi uma questão de uma conjunção, de uma certa sorte, né? Porque tanta gente produz tanta coisa bacana o tempo todo, mas não essa sorte de, no momento que você produz alguma coisa, tem uma articulação política acontecendo, que você produz, consegue fazer uma articulação com aquela mobilização que está rolando. Então, é uma coisa assim, meio que do universo conspirando para aquilo que a gente tinha acabado de produzir servir para o que as pessoas estavam acabando de articular, entendeu? Então, a gente está num momento em que tem mais azar do que sorte acontecendo, e que está tudo difícil para caramba, no plano político, afetivo, existencial e tudo mais. Mas eu acho que a grande alegria de 2020, pelo menos para a gente, foi ter essa coincidência de ter um material que podia servir como instrumento para uma mobilização de vários coletivos engajados, sabe? Engajados. A gente não pautou nada, a gente não decidiu, a gente simplesmente pegou um bonde andando, e o que a gente tinha para somar ali serviu. Eu acho que é esse lugar, né, da ciência, que é um lugar de, não é aquela ciência alheia, neutra, objetiva, mas sim um lugar de produção de conhecimento em diálogo com as iniciativas que estão partindo da sociedade civil, né, para somar, para construir algo novo. Ou seja, eu fico muito feliz que nesse campo da segurança pública, onde a perspectiva de fazer uma ciência social aplicada estava sempre muito atrelada a uma noção de gestão das políticas de segurança pública, de colaborar com as instituições, com a Secretaria de Segurança Pública, com os órgãos estatais, a gente conseguiu acoplar, né, produzir um acoplamento totalmente circunstancial com os parceiros que a gente sempre quis que fossem os nossos parceiros, que são os movimentos de favela, que é o movimento negro, são os movimentos de familiares de vítimas da violência de Estado, e foi muito bacana, e a Defensoria Pública, e ONGs e OCIPs super importantes, né, como a Rede da Maré, o ISER, e Justiça Global, etc. Foi muito legal participar dessa colaboração, e algo que foi um desdobramento dessa pesquisa, que começou com uma pergunta totalmente acadêmica, sociológica, sobre a relação entre crime e violência, e a gente foi se deparando, né, com lacunas que a gente precisava preencher. Enfim, eu queria agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, de debater com vocês, que são queridos e de quem eu estava morrendo de saudade. E tem uma questão, assim, sei lá, não sei se é pertinente, enfim, para essa conversa, mas, enfim, na verdade, enfim, a real o Rio de Janeiro, ele tá totalmente, está num momento muito ruim, né?
o fato desse acionamento do Supremo. Outro dia um colega meu falou uma coisa que é verdade, né? A gente sabe mais o nome dos 11 do Supremo do que os 11 da seleção brasileira. E esse fato disso ter caído no Supremo e dessa mobilização ter desaguado no Supremo, na verdade, só dá a dimensão, foi uma grande vitória, com certeza, né? Enfim, mas por outro lado, só dá a dimensão do problema que nós estamos enfrentando neste momento, tá certo? Por várias razões que eu não preciso ficar aqui, enfim, citando, né? Mas, enfim, não se consegue resolver aqui no Rio os conflitos sociais que estão postos. Há um domínio maçante aqui do bolsonarismo. Caio, o governador, agora vão nomear um procurador-geral aqui, que provavelmente vai ser pior do que o que está aí, que já é ruim. Enfim, aumento da letalidade policial, essa coisa da privatização da segurança no seu mais alto grau, enfim, tem uma série de problemas aqui que estão postos de maneira muito evidente, grave, difícil. Então, não é, digamos, toda essa história aí não é o lado positivo da coisa, não tem nada a ver com isso. Da medida da gravidade da situação que nós estamos, da necessidade de agir, né? Enfim, de atuar sobre ela. Na verdade, acho que isso que toda essa experiência me mostrou, né? Enfim. Eu queria só agradecer muito vocês terem vindo. Foi formidável ter ouvido vocês. E vou deixar o Adalton encerrar a nossa gravação de hoje. Bom, eu também quero agradecer enormemente Daniel, Carol, Renato. Foi um prazer enorme conversar com vocês e, como a gente imaginava, cheio de questões e na verdade, com força para desdobrar, né? Se deixasse aí, a gente ficava aqui até 10 da noite, cheio de assuntos. Mas talvez seja até um indício de que a gente tem que manter mais conexões, né? Enfim, mais rotineiras, né? Então é isso, agradecer demais a vocês, agradecer ao Jorge também mais uma vez, né? Por a gente estar fazendo esse trabalho junto. Eu que agradeço. Alegria enorme estar tocando esse projeto, ele super rico, cara, com uma série de conflitos e relações de força a partir de lugares completamente distintos e com estratégias concretas, pensando maneiras de enfrentar esses poderes diversos, né? Então é isso, né? Obrigado aí, Jorge, e vamos ver se a gente se reúne, então, todos nós, novamente, o mais breve possível.